estamos estreando aqui no programa de bate-papo do Taco de Mulher, um novo formato. E claro que a gente não poderia deixar de tratar de assuntos polêmicos e não menos pertinentes. E comigo hoje, bom, antes de apresentar, eu vou falar do assunto que a gente vai tratar, obviamente. A gente vai falar de autonomia e o corpo da mulher. Até que ponto a gente tem realmente essa autonomia, esse direito mesmo nosso. A gente vai falar um pouquinho disso aqui com as minhas convidadas especialíssimas, Ju Tavares. Oi. Jornalista. Ju, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. A Ju, além de jornalista, consultora em comunicação na J2 Comunicação. Sim, Ju, obrigada. A Tati Oi. Barros, ela é empreendedora na Inbox e também curadora de conteúdo e marketing infantil. Exatamente. É isso, Tati? E também escritora. E temos aqui a Kátia Rodrigues, que é psicóloga, escritora, professora acadêmica e pesquisadora na PUC, além de ser especialista em sexualidade humana. Muito obrigada. Obrigada muito às três pela presença. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês sobre esse nosso novo Papa. Ele é muito moderninho, mas até que ponto ele é moderno mesmo, quando a questão é o aborto, gente? O aborto é uma questão muito séria, né? Porque, embora a Bíblia, em nenhum momento, em nenhum versículo, ela se posicione claramente, você tem uma coisa que chama-se na igreja tradição. Então você vai tendo interpretações que vão se estabelecendo como verdades, com tanto peso quanto a escritura. E eu acredito que, não só na questão do aborto, como em outras questões polêmicas, como o planejamento familiar, como a questão da homossexualidade, são temas difíceis mesmo para o Papa tocar. Porque o Vaticano é uma instituição política, é um Estado, inclusive, né? E é uma instituição política que tem inúmeros interesses, inúmeros debates. E eu acredito que seja muito difícil para um indivíduo chegar lá e transformar as coisas. Por outro lado, eu gosto muito da postura do Chiquinho, do Papa Francisco. Eu fico orgulhosa de ser um Papa latino-americano. Estava na hora de mudar, né? E ser um latino-americano a fazer tantas transformações. Então, eu acredito que seja um caminho. Eu acho que não é perfeito. Pequenas, mas também não pode ser de uma hora para outra, mas a gente sabe, né? Assim, são pequenos passos numa longa trilha, mas é um movimento, entende? Eu gosto da postura dele. É uma postura aberta ao diálogo, né? É uma postura aberta à reflexão. Dá pra ver que ele tá um pouquinho, ele já deu um passinho atrás, sem comparações, né, com os papas anteriores. Eu sou a favor da legalização. Eu acho que a mulher tem todo o direito de decidir, por uma interrupção na sua gravidez, seja lá qual for o problema. Eu acho que nem deveria ser discutido mais isso. Diante de saúde pública seríssima, né? Pois é. E aí a campanha que fizeram, nada assim, as mulheres expondo a barriga como forma de campanha contra, né? As grávidas. As grávidas, e aí veio a Gabriela Moura, que viralizou o depoimento dela, ela colocando, eu não vou colocar minha barriga grávida, as duas gravidezes, porque eu sou a favor da legalização. Eu acho que precisamos de mais posturas como essa. É a mulher que tem que ir lá ela que se submeter, né? E ela ainda é julgada, assassina, né? A mulher ela sempre vai ser a mais sempre. E aí a questão do homem? E o aborto masculino que não é tocado? Não, e falar em aborto, né? Parece que a mulher tá indo ali na esquina fazer a unha, né? Não, dá uma pintadinha porque descascou. Como se fosse agradável pra mulher fazer essa prática. O mais estranho dessa dessa história, banalizar, exatamente. Se legalizar. O mais estranho nessa história que eu vejo é que, assim, no Brasil é permitido o aborto em 3 casos. Só que, assim, eu tenho casos próximos de mulheres que passaram por uma gravidez de risco e que, apesar de 9 especialistas falarem que, olha, a gravidez não vai adiante, você corre risco, se o bebê nascer você morre, e isso se a gravidez se completar. E ela não conseguiu, ela teve que passar por todo o processo de gestar uma vida
correndo risco, com medo, assim, era um medo diário, Não com conseguiu frequência, ela não nenhuma- conseguiu nenhuma autorização para fazer o aborto. O aborto acabou sendo espontâneo, se eu não me engano, mas foi um sofrimento para toda a absurdo, família. claro. E assim, imagina você lidar com isso. Então assim, mesmo estando dentro da lei, a burocracia é tanta. É tanto que você já passaram os 9 acaba meses, já sendo foi, uma né? segunda violência. E na prática, que o aborto, ele acontece. Embora ele seja criminalizável Tá no aí, Brasil, todas nós conhecemos pessoas que provocaram muito próximas abortos. ou amigos, Isso. você vai ser Né? alguém que já fez. E eu conheço pessoas que sofreram aborto espontâneo, desejando ter aquela criança, com uma constituição familiar, etc. E chegaram no hospital para fazer a curetagem, porque tinha perdido a vida do bebê dentro de si, do feto. E quando chegam no hospital, a própria equipe médica trata com desdém. É isso não é? mesmo, a violência obstétrica em Sim, torno uma da... violência obstétrica incrível em Tornou torno disso. uma mentalidade cruel. Já é um né? sofrimento Em torno você disso. perder o filho, e aí Isso, tem um então, sofrimento assim, tem que passar. O que eu penso é que a legalização do aborto não significa que as pessoas sejam favoráveis ao aborto. Ela é refletida, ninguém faz isso de uma forma impulsiva. É uma questão científica Deixa de ser. e ela também é uma questão religiosa. Né? Para muitas pessoas isso é importante, porque o sacerdote da minha igreja, seja ela de qual denominação for, me orientou dessa forma, eu creio nisso. Eu acho que isso é válido e é justo. Acho que não tem que entrar nem nesse mérito, Não, né? De mexer com o que as pessoas fé da pessoa. pensam, com a fé da pessoa. No mas entanto, tem que haver a a gente possibilidade. vive de- num estado laico. O que significa isso? O nosso estado, ele não é teocrático, ele não é regido por uma religião, não é? Então, as posições religiosas, elas são muito válidas, a meu ver, no fórum pessoal, mas não no fórum civil. Né? No fórum civil, você tem que dar o direito de escolha para a pessoa. Se eu não comungo daquela religião, eu tenho que estar livre para Exatamente. exercer de outra forma a minha Exercer conduta, autonomia, né? segundo a minha Está consciência. tendo dados fora do comum sobre a gravidez na adolescência. Eu sou totalmente contra a gravidez na adolescência. Claro, a gente sabe. Gente, pelo amor de Mas Deus, já é de né? ser mãe na adolescência. é uma coisa Exatamente. A complicadíssima. Isabelle, com 13 anos, de 13 para 14 anos, a questão da menstruação, ela já tinha que tomar a pílula anticoncepcional. Indiferente. E eu fui extremamente criticada por isso. E vai tomar? Vai sim. E a questão de tomar a pílula anticoncepcional não quer dizer que desabone a camisinha. Na verdade, eu sempre coloco. Porque gravidez também não é doença. Aí já entra. Totalmente. E também não é um incentivo a uma vida promíscua. Exato. São coisas diferentes. O diálogo tem que existir para tudo, né? Para nortear a tua filha e para qualquer outra adolescente a respeito da sexualidade. O aborto não vai deixar de. Ninguém vai deixar de fazer. Eu acho que, só para finalizar, eu acho que o aborto. Cada um tem uma opinião, a gente sabe que a sociedade, cada um pensa diferente, cada um tem sua fé, sua religião, mas assim, quando a gente não tiver uma estrutura que dê conta, que arque com essa consequência, não importa, aí não entra a culpa de ninguém. Você engravidou, cabe a você decidir o que você vai fazer com o seu corpo. Você só tem que ter, pela lei, poder fazer o seu aborto tranquilamente. Tranquilamente nunca vai ser, porque a gente sabe que uma pessoa em sã consciência... Mas com os menores aquilo nunca vai ser, riscos, né? mas você tem que Mas ter uma qualidade de vida, psicológico, suporte médico, suporte medicamentoso, não é? Para que tudo que precisa de uma cirurgia simples, isso aqui não decorra a milhões de mortes, como a gente tem visto no mundo, onde é generalizado. Não dá mais para acontecer Porque isso. o único limite que eu vejo na questão do aborto no Brasil é econômico. Né? Ele existe, ele é real, ele acontece, né? E os únicos prejudicados são as mulheres pobres do Brasil. Porque não tem dinheiro para ir numa boa clínica, vai aonde? Vai na Curiosa ali do bairro, que introduz agulhas e outros instrumentos qualquer, né? Mas ainda assim, Kátia, sabe-se que a consequência econômica os gastos que a saúde pública tem em decorrência do aborto clandestino é muito alto, porque você vai numa clínica e depois você vai ter que... As consequências você vai para o SUS.
Então, assim, não faz sentido. Acaba caindo lá, né? Eles acabam tendo que então, assim, dar a perda suporte de existe de alguma todo jeito. maneira. Eu acredito até que seja maior a perda, porque fazer algo planejado. Tem gente que nem chega ali, exatamente, né? Tem gente que nem chega no é. SUS, que morre antes, morre algum. Muitas pessoas falam, eu sou contrário à legalização do aborto porque eu sou favorável à vida. E eu penso, que vida que você é favorável? Aquelas milhares de mulheres que morrem em decorrência de abortos clandestinos não tem uma vida válida? Não, a vida do feto ou do bebê. Né? Tem pessoas que acreditam que a vida começa microscopicamente na concepção. A ciência tem a opinião dela, a igreja tem a dela. E não há Cada um igreja, tem a são sua. várias igrejas. Exato, Muitas. ainda tem toda essa gama. Tem outras religiões que não Então, cristã, é uma que história vão sem falar fim, com 3 né? meses e tal. Isso nem tem que... O fato é, tem que caber à consciência pessoal da mulher a decisão que ela vai tomar. Exatamente. Até porque, eu vou problematizar aqui, voltando lá na questão do aborto, só porque eu dei o exemplo, aquela vida que nascerá, se ela não interromper, também vai sofrer consequências da não interrupção. Não é verdade? Então, a favor de que vida você é de verdade? A favor de que estrutura você é? Eu sou a favor da vida, mas eu discrimino ou agrido. Eu acho que é muito que você mulheres, primeiro ovo ou desejado, galinha, sabe? Acho que essa questão é muito... transexuais, Não vai ter uma resposta certa. Não. E não é pra ter. Não é pra ter. É certo ou errado, é vida ou não é vida. É Acho do que fórum é pessoal. o ovo ou a galinha, gente. Que se dane o ovo e a galinha. Que se dane se é certo ou errado. Vamos enxergar a coisa na realidade. Vamos ser prático. Os dados são esses. Mulheres morrem. Isso acontece. E são vidas. O aborto continua sendo feito, proibido ou não. Uhum. É que nem a legalização da maconha, enfim, aí entra uma série de assuntos polêmicos, Porque não existe adianta, uma não questão vai deixar de ética. acontecer. E eu acho que ela tem que ser debatida e discutida em outros parâmetros. Sim, Né? Não um parâmetro conceitual, olha, é uma vida desde que começou aqui ou ali isso ou tem que ser acolá. deixado de lado, porque isso vai ser uma batalha foro sempre. pessoal, né? E isso não tem que ser discutido mesmo. Acho que o que tem que ser discutido é a questão da saúde pública. É uma coisa que acontece, tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Quem vai decidir? A mulher, o poder dela, ela resolve se ela quer tirar Claro, ou né, não. Carol? Se há a Se legalização... ela vai conviver com aquilo, se ela é outra religiosa, se ela não vai viver bem, vai fazer uma terapia pro resto da vida. Gente, os problemas ela. vão existir, mas isso Mas cabe você a vai cada ser lidar humano, com a entendeu? questão da liberdade. Veja bem, Exatamente. olha, não está criminalizado mais no país, é legalizada a prática do aborto ou a prática de cirurgias transgênicas e etc. Né? Isso. Ok, eu não concordo pessoalmente, eu não faço. Você concorda? Se você faz, exato. É isso. É muito simples. É mais A simples do que questão discutir, é uma né, questão a de ordem filosofia. civil. É. A filosofia, a ética, a religião, a Cabe pessoa a ser reflete e humano, escolhe o que ela acha adequado para ela. Exatamente. Mas eu não posso decidir o que é adequado para você. Exato. Ah, Carol? Mas isso sempre vai ser polêmico, porque nos Estados Unidos a legalização já existe desde 73, se eu não me engano, e ano passado teve A gente, a Argentina campanha- legalizou É, o aborto, então, e o Brasil, como é que faz? É, Como mas que é vai? legalizado, mas ainda assim, ano passado teve uma mega manifestação contra. Ah, mas querendo isso que vai se- ter. Então isso vai existir Vai sempre. existir sempre, mas pelo né? menos A coisa polêmica se fundou ali. se já resolveu. É difícil, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ainda não nos dá essa permissão da maneira como a gente deveria ter, deveria usar. Mas acho que esse foi um assunto bem bacana. Não desgruda daí que o próximo programa vai ser bem legal. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Adoramos o papo. Até a próxima.